que Jesus Cristo nasceu já culpado e condenado à perdição, seria estranho. Então tiveram que arranjar outro erro para cobrir essa história. Inventaram a história da Imaculada Concepção. Você já ouviu falar nisso? A história da Imaculada Concepção não é que Jesus Cristo poderia ser tanto diferente dos homens no primeiro plano, mas sim que a sua mãe, a Maria, era um ser com uma natureza sobrenatural, ou por outras palavras, com uma natureza humana diferente da que nós temos. Inventaram isso. Well, eu não encontro isso na Bíblia. Estudo a minha Bíblia do princípio ao fim e não encontro isso na Bíblia. Que a Maria tinha uma natureza humana diferente da nossa e, portanto, quando Jesus Cristo nasceu, foi concebido da Maria, a Bíblia não diz que a Maria teve nada a ver, ou pelo menos a Maria simplesmente sustentou Jesus Cristo na sua barriga. Mas ela não teve nada a ver com a concepção do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nenhum homem, nenhuma mulher tinha nada a ver com isso. Maria era como se fosse uma barriga de aluguer, se você quiser aceitar essa expressão. Ela simplesmente o feto de Jesus Cristo foi implantado na sua barriga e ela simplesmente, o seu sistema ajudou esse bebê a desenvolver. Mas na Bíblia você não encontra nenhum lado dizendo que a Maria, ela tinha uma natureza humana diferente, porque você começar a dizer isso, quem mais tinha uma natureza humana superior? A mãe da Maria. E quem mais deveria ter uma natureza superior? A mãe da Maria. E você vai chegar na Eva. Não faz sentido, pessoal. Não poderemos inventar coisas que não estão na Bíblia. E deixe-me dizer isso, com todo o respeito. Eu não sei porque é que as pessoas se irritam quando eu digo-as, mostra-me na Bíblia. Fazem afirmações tão sérias como essas e você simplesmente diz, mostra-me na Escritura. E elas ficam irritadas. Se você tem a verdade, não tem que ficar irritado. Lâmpada para os meus caminhos e luz para os meus pés é a tua palavra. Aliás, o contrário, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Assim diz o salmista. Se não está na Bíblia, a razão porque eu digo isso é que muitas pessoas vão ainda mais longe dizendo, afinal, temos que provar todas as coisas pela Bíblia. Se não é pela Bíblia, então vamos provar como? Pela tradição? Pela opinião dos homens? Não, isso não faz sentido. Jesus Cristo, quando nasceu, a Bíblia diz-nos que ele foi gerado pelo Espírito Santo e Deus fez-lhe um corpo. Aliás, vamos ler isso em Hebreus capítulo 10. Deus fez-lhe um corpo igual a um corpo que eu e você possuímos. Um corpo com uma natureza humana deficiente. Com a mesma... Ou seja, Jesus estava sujeito a pecar, mas ele não pecou. É a diferença. Mas quando você começa dizendo que ao nascermos já nascemos condenados e culpados, você tem que inventar uma história para dizer que Jesus Cristo era nascido diferente. Não. A Bíblia não diz isso. Eu vou procurar continuar a clarear isso nesse estudo. Vamos para Hebreus capítulo 10, verso 5. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Corpo me preparaste. Esse é Jesus Cristo falando. Deus preparou-lhe um corpo. Não tinha nada a ver com um homem ou uma mulher. Mas Deus preparou-lhe esse corpo conforme um corpo humano. Aliás, é por isso que quando você estuda em Mateus, em Lucas, falando da genealogia de Jesus Cristo, os seus ancestrais, de onde Jesus Cristo veio. Por que razão a Bíblia fala de 42 gerações de Jesus Cristo, desde o tempo em que ele nasceu até Adão, indo para trás? Esse nasceu deste, este nasceu desse, e esse nasceu desse, e Jesus Cristo nasceu desse. Por que razão haveria de dar toda essa linhagem de homens com uma natureza carnal como nós somos para simplesmente dizer que Jesus Cristo era diferente de todos esses? Não, ele tinha uma natureza semelhante a esses. Aliás, vamos ler em Romanos capítulo 1. A razão por que estamos a estudar isso é porque é extremamente importante, porque isso é a razão porque muitas pessoas dão desculpa que não podem viver uma vida perfeita em Cristo porque Jesus conseguiu. Dizem, não há dúvida, Jesus era perfeito. E dizem, mas eu não posso fazer isso. Onde é que isso está na Bíblia? Isso não está em nenhum lado. Nós lemos. Deus exige perfeição. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E Deus pode fazer-te andar em cima de água. Algo que você não pode fazer, não está nas tuas forças, mas se você obedecer a Deus, Deus fará isso na tua vida. Romanos capítulo 1, verso 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Amém.
Isso falando de Jesus Cristo, que nasceu da descendência de quem? Davi, segundo a carne. Ou seja, Jesus Cristo era semelhante à carne como Davi. Que necessidade a Bíblia havia de dizer isso? E você vê Davi. Davi era um homem sujeito a paixões. Davi pecou. Davi cometeu adultério. Davi mandou matar o Urias, o marido de Betseba, essa mulher com quem ele cometeu adultério. Davi pecou. E a Bíblia diz que Jesus Cristo tinha uma natureza humana semelhante à de Davi. Mas isso não quer dizer que Jesus pecou. O que estamos a dizer é que mesmo com a natureza que Jesus tinha, ele não pecou. Então não podemos dar desculpa que nós temos essa natureza e, portanto, eu desculpo essa natureza. Não. Vamos ainda para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 3. Presta atenção nesses versos, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você não se concentra, você não presta atenção no que é dito, como é que você pode entender as coisas espirituais? Distrai-se facilmente. Estamos a estudar a palavra de Deus. Isto é extremamente sério. Esse é um momento para você focalizar no que Deus está a dizer. Porque nós vivemos nos últimos dias da história deste mundo e a tua alma está em perigo. Você precisa ficar sério com Deus, entregar-se completamente a Ele. E Ele irá dar-te o poder para viver uma vida santa. Mas primeiro você precisa decidir-se. Porque há demônios nos cercando em todo o lado. Os demônios querem destruir-te. Não há tempo para brincar. É tempo de ficarmos sérios com a palavra de Deus. Vamos ler esse verso em Romanos capítulo 8, verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém. Deus enviou o seu Filho à semelhança da carne do pecado. Não uma carne que não tinha pecado. A semelhança. Jesus Cristo veio com uma carne semelhante a uma carne que tinha pecado. Ou seja, a carne. Isso não é pecado. Porque você sabe o que a Bíblia diz que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Se você não transgride a lei de Deus, não importa se é a tua carne. Eu sou fraco. Eu herdei isso dos meus pais. Portanto, a minha natureza é fraca. Se você não decidir pecar, não importa o que a tua carne é. Muitas pessoas dão essa desculpa. Eu herdei dos meus pais. Deus pode dar vitória sobre as coisas que você herdou dos teus pais. Deus é poderoso para isso. Jesus Cristo tomou uma carne, a semelhança da carne do pecado. Vamos para Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 ajuda-nos ainda a aclarear isso de uma forma definitiva. Eu espero. Hebreus capítulo 2. Porque no verso 16, pelo menos, por agora, nós lemos o seguinte. Porque há um detalhe aqui que eu quero dizer-te. Embora Jesus Cristo tomou a natureza humana, depois do pecado, há um detalhe específico que eu quero dizer que Jesus Cristo tinha e que você poderá obter se acaso decidir obedecer-lhe. Se você não decidir obedecer a Deus, render a tua vida nas mãos do teu Deus, então você não tem esse detalhe que Jesus Cristo tinha e que ajudou-lhe. Eu vou mostrar-te qual é esse detalhe. Fique conosco, preste atenção. Vamos ler Hebreus capítulo 2, verso 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Amém. O que este verso está dizendo é que Jesus Cristo não tomou a natureza dos anjos, mas a descendência de Abraão. Abraão viveu antes do pecado de Adão ou depois do pecado de Adão? Abraão viveu depois de Adão. Abraão era sujeito a paixões. Abraão cometeu pecados. Não tinha que pecar, ele não tinha que pecar, mas ele pecou. E a Bíblia diz que Jesus Cristo tomou a natureza de Abraão, igual. Não tomou a natureza dos anjos, perfeitos, sem nenhum pecado. Não. A natureza de Abraão. E nota no verso 17 e o verso 18 o que a Bíblia continua dizendo-nos. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. A Bíblia diz-nos que convinha que Jesus Cristo fosse em tudo semelhante aos irmãos. Jesus Cristo nunca poderia entender o que eu sinto se ele não fosse semelhante a mim, quanto a uma forma de homem. Se ele tivesse uma natureza humana diferente da minha, que lhe dava um poder superior para resistir ao pecado, como é que ele vai dizer, resista ao pecado tal como eu resisti ao pecado? Ei, Jesus, você não sabe o que é isso.
Você não sabe o que eu sinto quando eu olho para uma mulher, quando eu cheiro drogas, quando há uma tentação